impostos municipais, impostos estaduais e impostos federais. Uma das características do imposto, na verdade, é que ele não tem uma destinação vinculada para a arrecadação daquele valor. Como assim, Raíza? Quando você paga, por exemplo, um imposto, o órgão, o ente público que recebe aquele valor, ele não tem uma despesa específica atrelada àquela arrecadação. Então, o gestor ele não é obrigado a pegar aquela quantia arrecadada e aplicar especificamente numa área, segurança, a reforma da rua tal, ele não é obrigado a fazer isso. Na verdade, a Constituição Federal até veda a vinculação da receita de impostos a um programa específico ou uma atividade específica. Não é possível que o ente público faça isso. Mas quando a gente fala que é a regra, você já imagina uma exceção, não é mesmo? E nesse caso, eu vou te dar duas exceções trazidas pelo texto constitucional para essa regra da ausência de vinculação da receita dos impostos. A primeira exceção a essa regra é que existe um repasse que precisa ser feito de um ente político para o outro com base numa fatia ali do valor que é arrecadado dos seus próprios impostos. Então deixa eu explicar isso melhor. Quando você vai lá pagar o IPVA, você paga o IPVA para o Estado. O IPVA é um imposto estadual. Você vai pagar o documento do carro, você vai lá e paga o IPVA também, que é um imposto estadual. Mas a Constituição Federal, ela diz que vai pertencer aos municípios 50% do valor arrecadado pelo Estado, com base, a título de IPVA, né, a gente está falando do IPVA, com base nos veículos que foram licenciados naquele município. Então eu, por exemplo, que resido em Balneário Piçaras, o meu veículo está licenciado aqui, foi licenciado em Balneário Piçaras. Mas quando eu pago o IPVA, eu não pago o IPVA para o município, o IPVA pertence ao Estado. Mas por força constitucional, 50% do valor arrecadado pelo Estado com relação aos veículos aqui licenciados em Balneário Piçaras vão ficar no município. E o Estado ele tem obrigação de fazer esse repasse, porque é uma previsão constitucional e é um repasse obrigatório. Veja que nesse caso, parcela desse valor arrecadado sim, e esse percentual já foi fixado na Constituição, 50% para o IPVA, essa parcela é sim vinculada, porque o gestor público não vai ter opção a não ser fazer o repasse desse percentual. A segunda exceção à regra de não vinculação da receita ali dos impostos é exatamente o tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje, que é um percentual mínimo que precisa ser aplicado com base na arrecadação dos impostos na área da saúde e na área do ensino. A Constituição Federal, ela traz primeiro a previsão de que para a saúde pública, uma lei complementar vai fixar o percentual mínimo que o gestor não pode deixar de aplicar com base no valor que ele arrecada a título de imposto. Então a União, ela vai ter um valor ali fixado na lei complementar, que ela precisa do valor total que ela arrecada, descontados ali as deduções obrigatórias, ela precisa repassar um percentual desse valor arrecadado para os estados e para os municípios. A mesma coisa acontece com cada estado, que vai ter a obrigação de fazer esse repasse para os respectivos municípios situados no seu território. Com relação ao ensino, a própria Constituição Federal já fixa esse percentual, que é de 18% para a União e de 25% para estados e municípios. Quando a gente fala desse valor arrecadado, né, e a gente já fala da fixação do percentual, você tem que lembrar que para a saúde esse percentual vai ser fixado na lei complementar e para o ensino já tem um valor fixo ali determinado pelo próprio texto constitucional. Então, a primeira exceção, ela diz respeito a uma transferência de um ente para o outro, uma transferência obrigatória de um ente para o outro. Já a segunda exceção vai dizer respeito a uma aplicação mínima para áreas específicas. Então veja que quando eu falo que a arrecadação do imposto não é vinculada, não é destinada a uma atividade específica, isso não vai servir para esses casos, para esse percentual mínimo na saúde e no ensino, porque essa aplicação é obrigatória. O ente até pode aplicar mais, mas nunca pode aplicar menos.